Eu, desde o primeiro minuto, que condenei claramente a invasão da Ucrânia pela Rússia, e tenho aqui dito várias vezes que a Rússia não pode ter um prémio por essa agressão. Dito isto, eu considero que é um erro monumental do Parlamento Europeu ter aprovado a resolução hoje em que declara a Rússia como um Estado promotor ou patrocinador do terrorismo. Vamos lá ver. O plano dos conceitos políticos e o plano da batalha política não pode prejudicar a eficácia e a eficiência do plano jurídico e da capacidade para as instâncias penais internacionais perseguirem, condenarem os responsáveis por atos inaceitáveis, mesmo durante uma guerra, porque a guerra não é o vale-tudo, a guerra também tem regras. Por exemplo, tem havido alegações de crimes de guerra, alegações de crimes de guerra cometidos pela Rússia e alegações também de crimes de guerra cometidos pela Ucrânia. Há pelo menos uma diferença importante. A Rússia faz de conta que não é nada, simplesmente atira para canto. A Ucrânia tem dito, ok, é uma acusação, vamos investigar e estamos disponíveis para ver o que é que se passa, o que é uma distinção muito importante. Agora, estar a meter um conceito que é um conceito que juridicamente significa uma coisa deste lado do Atlântico, significa outra coisa nos Estados Unidos, que tem implicações jurídicas pouco conhecidas, um conceito vago, meter este conceito numa luta que é política e tem que ser política, é a luta pelo direito da Ucrânia à independência e à autodeterminação, acho que é incorreto. E depois há um ponto político para mim muito importante. A União Europeia, a Comunidade Económica Europeia, antes da União Europeia, este espaço da Europa foi constituído numa ideia de vamos lá esquecer aquilo que andámos a fazer uns aos outros antes e vamos trabalhar em conjunto. A Alemanha e a França tiveram que esquecer que tinham acabado de estar numa guerra para entrarem na Comunidade Económica Europeia e construírem um futuro diferente. O que está a acontecer, e esta resolução, por exemplo, vem ressuscitar o tema da União Soviética, ou seja, um dos pontos da resolução é dizer, então, para sabermos exatamente quais são as responsabilidades da Rússia, temos que ir ver quais foram anteriormente as responsabilidades da União Soviética. Isto é querer seguir uma estratégia política completamente diferente da estratégia política que sempre foi a da Europa, que é vamos resolver os nossos problemas pacificamente, não vamos fazer do processo político um processo de vingança. E depois, esta resolução tem coisas absolutamente abomináveis. Por exemplo, tem um ponto sobre a necessidade de banir, proibir as associações da diáspora russa nos países. Isso significa, por exemplo, que se nós fôssemos fazer isto, íamos perseguir as associações de russos que existem em Portugal. Eu não acho isto normal. Eu acho que nós temos que fazer uma distinção muito clara entre o regime russo, que está neste momento e que espero que não seja eterno, as extensões, que são extensões do regime russo, e de facto há organizações que são extensões do regime russo, e depois todas as pessoas russas, quer os opositores lá, quer aqueles que andam pelo mundo, e que não podem ser apanhados numa perspectiva de vingança histórica contra, enfim, eu percebo que haja povos que se sentem, que têm um património de queixa contra a antiga União Soviética, contra a ditadura comunista, e que agora projetam esse passado histórico nesta atual situação. Mas eu não creio que isso é um bom caminho, e misturar o plano político, da luta política, com o plano jurídico, com o plano da perseguição nas instâncias internacionais a atos efetivamente condenados pela lei internacional, penso que é um mau passo.